Não sei. Método ótimo. Então, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa do Caminho. Bem-vindos em nome da equipe encarnada e da equipe desencarnada, que garantem que, de alguma forma, todo o atendimento possa ser feito, realizado dentro das necessidades que cada um busca quando se aproxima da casa. A gente sempre lembra que casa espírita não faz milagre, não é uma espécie de portal da salvação quando a gente entra na casa, né? Fica anjinho e deixa o diabinho lá fora. A casa não resolve os problemas, mas ela dá uma boa clarificada dos caminhos possíveis, dos porquês, dá todas as ferramentas para que a gente possa enfrentar o dia a dia, inclusive proporcionando escolhas melhores para a gente não colocar mais problema nas costas do que o que a gente já eventualmente carrega. Então, é com muita alegria que a gente deixa a casa aberta, que a espiritualidade acolhe já cada um, muitas vezes atendendo no período que já está aqui no preparo antes do Evangelho. Então a gente sempre aconselha que dentro da correria do dia a dia, as pessoas possam chegar um pouquinho antes para fazer a sua prece, para dar uma relaxada, para dar uma desconectada, porque só para que todos entendam, se é que já não entenderam ainda, o tratamento numa casa espírita não se resume ao passe. O passe é uma ponta do tratamento. Então, o preparo antes do Evangelho, o Evangelho em si, as reflexões, as mudanças, o passe e, sobretudo, a etapa mais importante, o que a gente faz com tudo isso lá fora. É isso que faz a coisa, vamos dizer assim, ter um certo êxito dentro de nós. Passando os avisos da casa, né, a gente agradece todas as doações feitas de alimentos, que garantem que as nossas 80 famílias possam ser atendidas. São aproximadamente, para que vocês tenham uma ideia, 640 quilos de alimentos por mês. Então, 1 quilo de arroz faz diferença para nós. Qualquer coisa que possa ser doada alivia a casa na aquisição desses produtos e ajuda as famílias. Para nós não pesa e para quem recebe é de extrema valia. Todo mês a gente precisa de tudo. Tem alguns meses que faltam alguns alimentos específicos para poder fechar algumas cestas. Então, nesse mês, a gente está dando prioridade, o que não quer dizer que sejam só esses os alimentos, né? Na ordem que eles marcaram aqui, arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Então, a gente agradece infinitamente todo o auxílio, toda a participação de todos, né? Porque a caridade é uma das portas, talvez a mais importante para a nossa renovação pessoal, e a caridade material é uma delas. A caridade moral, espiritual, o trabalho no bem constante, é isso que faz com que a gente deixe o homem velho de Paulo para trás, né, que Paulo falava, e assuma o homem novo que a gente quer ser, aquela criatura diferenciada, que foi tocada de alguma forma pela palavra do Cristo, que está rondando na nossa orelha já faz 2000 anos e a gente ainda não, parece zumbido, parece que a gente ainda não entendeu o vocabulário correto. Bom, mas enfim, então os cursos da casa afixados, os horários de atendimento, também estão na internet, no nosso site. E aí a gente parte agora para a nossa prece, lembrando que esse é o momento em que a gente se liga com a espiritualidade superior, já mentalmente colocando para eles as nossas necessidades, as nossas preocupações, os nossos agradecimentos, tudo aquilo que nos trouxe à casa, que nos traz toda semana. E vamos dizendo ao Pai, que coordena todos os trabalhos feitos no bem. Vamos dizendo ao Pai das nossas imperfeições, das nossas falhas, pedindo perdão por todas elas, pela fraqueza que ainda toma conta do nosso coração. E vamos depositando aos pés desse Pai de amor, pedindo todo o auxílio possível para os nossos sonhos, nossas esperanças, nossos entes queridos e, sobretudo, aqueles que nós ainda não sabemos lidar como queridos, mas que um dia serão. Que as bênçãos desse Pai, que é todo misericórdia, possa abraçar cada um de nós nesse momento, tornando os nossos corações mais leves, mais suaves,
menos rancorosos e mais dispostos ao entendimento das palavras que a gente vai ouvir e que precisa de alguma forma tocar os nossos corações, para que as nossas atitudes, de uma vez por outras, falem com a mesma intensidade do amor do Cristo com que as palavras brotam das nossas bocas. Que Deus abençoe cada um, esse trabalho e essa casa. Graças a Deus. Então a gente vai receber o Gessé, que vai falar por nós hoje. Por favor. Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos... Pois não. A luz? Ah, pois não. Você quer só puxar? Não? Tem? Vai ficar sem luz mesmo, pessoal. Vamos manter a nossa luz. Olha só. Opa! Ah, tem um segredo. Pronto. Ok. Gente, mais uma vez, boa noite. Vamos lá. Olha, nós vamos essa noite trabalhar com o tema do livro Todos Precisam de Paz na Alma, item 28, Raul Teixeira, Benedita Maria, para que não haja medo nem ódio. O tema dessa noite, ele está relacionado com a nossa convivência em sociedade. E sobre isso, nós podemos fazer algumas reflexões. O que nós fazemos aqui juntos, todas as vezes que nós nos encontramos, é exatamente isso, fazermos uma reflexão e, através dessa reflexão, fazer brotar nos nossos corações, no nosso espírito, coisas que sejam importantes para a nossa vivência como cristãos e como espíritas. Nós sabemos já que é necessário nos modificarmos e é exatamente na convivência social que nós nos modificamos. Mas, em relação a isso, nós temos que prestar atenção a algumas coisas que ocorrem hoje. Todas as vezes que nós estamos em momentos delicados da história humana, nós percebemos um aumento do ódio, da discriminação, da intolerância e da dificuldade no contato humano. Nós, se prestarmos atenção no que está acontecendo hoje, e quando eu falo hoje, não é hoje no sentido explícito do dia de hoje, mas é claro que os senhores entenderam, é o período que nós estamos vivendo. Como outros momentos históricos, e que é possível nós compararmos, nós verificamos que, junto com as dificuldades, junto com o medo que brota das pessoas, junto com o ódio, também está sendo plantado o amor. Também junto está sendo plantado a possibilidade de superação daquele momento. E se nós prestarmos atenção no que está acontecendo no mundo hoje, não estou falando especificamente apenas do Brasil, mas se nós prestarmos atenção na humanidade hoje, do século XXI, nós percebemos que está aumentando a intolerância, o ódio, a dificuldade de relacionamento humano. Nós temos várias evidências. Todos os senhores podem me dar exemplos disso. O tempo inteiro. Nós vemos o tempo inteiro esse ruído quase que ensurdecedor, trazidos até nós de várias maneiras, pela mídia de uma maneira geral, ou no próprio contato humano, nós percebemos esse barulho ensurdecedor da violência. Só que a gente precisa não perder a essência do que nós somos. Tem uma ideia que algum tempo atrás me tocou, a gente
embora esse som ensurdecedor da violência e da intolerância, da discriminação, da dificuldade do contato humano, da dificuldade de se colocar no lugar do outro, essa dificuldade que nós temos, nós, quando eu falo o ser humano, a humanidade, essa dificuldade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro, você está numa situação em que você se coloca de uma maneira isolada e você tem dificuldade de entender sensivelmente o que seria estar no lugar do outro. Embora isso, nós temos alguns exemplos importantes de como é que se supera esse medo, esse ódio e essa dificuldade. Tem uma ideia que há algum tempo me ocorreu, e os senhores acho que vão se lembrar de onde ela partiu, e é uma ideia que ficou. Algumas coisas, embora esse barulho ensurdecedor, eles ficam no nosso espírito. E é mais ou menos assim. O som de uma árvore que cai em meio de uma floresta, ele parece muito forte, muito ensurdecedor. É o som de algo que cai, e sendo essa árvore gigantesca, ela vai ribombar e vai fazer um barulho muito grande. Mas nós nos esquecemos das milhares de árvores que crescem silenciosamente. A ideia basicamente é a seguinte: o bem, ele cresce e ele permanece silenciosamente, enquanto o mal ele é barulhento. O mal, ele estabelece várias formas de reverberar. Ele tem maneiras e maneiras de encontrar caminhos de parecer que ele domina. Mas não é isso que acontece. Em vários momentos da história humana, em que as pessoas estavam desesperadas, em que elas não viam solução no contato humano, no contato social, dificuldade aparente de que houvesse continuidade da própria humanidade, né? Mas o bem, ele germinava conjuntamente e ele dava o mote para que a continuidade pudesse ser possível. Quando Jesus nasceu, o Império Romano dominava o mundo de uma maneira absolutamente ferrenha. Domínio através da violência, espalhando a cultura greco-romana, mas de alguma maneira também espalhando sua força através da guerra, de exércitos implacáveis, de dominação dificilmente compreensível para quem era dominado, né? Mas o Império Romano conseguiu uma unificação que era importante naquele momento. Então, é difícil para os povos dominados compreenderem que naquela dominação havia um germinar de algo bom, que, claro, demoraria séculos e séculos, mas que precisava da unificação. Aquela unificação do Império Romano foi importante para o germinar de coisas que viriam depois. E foi justamente no auge do Império Romano que nasceu Jesus. No auge daquela violência, no auge daquela dominação, no auge daquele exército ferrenho e terrível, que dominava com mão de ferro grande parte do mundo da época, aquela unificação ajudou a germinar o valor do Evangelho que chegou até nós. E aí, em relação aos profetas que falavam de Jesus, 700 anos antes de Jesus nascer, os profetas já falavam do seu nascimento. E aí diziam: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então, você tem momentos na história em que tudo parece absolutamente perdido, em que as relações humanas parecem que estão sendo quebradas, mas o bem germina ali silenciosamente. Outros momentos históricos também são importantes nessa mesma linha de pensamento. No século XIV, a Europa parecia absolutamente fadada ao fracasso. O século XIV é um século conhecido na história humana como um século de crise. Fome, muita fome, por vários fatores que não vem ao caso nós tocarmos aqui agora, mas uma fome terrível varreu a Europa no século XIV. Peste,
A peste negra, terrível, ceifou a vida de milhões de pessoas. Guerras, muitas rebeliões, dificuldades sociais. O mundo parecia estar se corroendo. A sociedade da época, ela meio que implodiu. Mas 25 milhões de mortos. 1/3 da Europa do século XIV feneceu, morreu. Mas o que parecia perdido acabou sendo o germe para novas germe, talvez a palavra não seja adequada, mas o mote, a ideia, a força para a criação de novas situações. E aí, a partir do Renascimento Europeu, no século XV, as coisas se modificam. Claro que um processo lento, mas elas se modificam. Durante os fatores que causaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, todos nós conhecemos de alguma maneira esses fatores. São fatores de grande ganância humana. Se pudéssemos dizer qual é a palavra que mais pode explicar as razões da Primeira Guerra Mundial, a palavra que mais sobressai, segundo os historiadores, é a palavra ganância. Muita ganância, vontade de dominação, força, utilização da força. Grandes impérios se engalfinharam para ter o controle do mundo. E, ao final da Primeira Guerra, as dificuldades todas criadas pela Primeira Guerra, com um morticínio terrível. A Primeira Guerra é considerada uma das guerras mais cruentas da história humana. Os homens se mataram de uma maneira cruel. Mas, ao final da Primeira Guerra, que todos sempre esperam que seja a última, os germes, e aí a palavra está correta, os germes da Segunda já estavam ali. Ódio, intolerância, a ideia de uma raça que fosse possível dominar outras raças. Enfim, os germes da Segunda Guerra já estavam contidos na Primeira. E aí, nós, mais uma vez, vimos a humanidade mergulhar em situações terríveis. Nós não precisamos ficar aqui falando, evocando as imagens do que representou a Segunda Guerra Mundial. Mas, do meio daquilo, brotaram homens e ideias que construíram coisas importantes no século XX. Mais uma vez, nós temos dificuldades muito grandes que estão sendo construídas agora, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não nos enganemos, nós estamos num momento de transição, em um momento que já é de alguma maneira esperado. Mas é um momento de transição que nós não sabemos quanto tempo durará. Mas nós sabemos, pelo que os Espíritos nos colocam, que a Terra passará por transformações. E que essas transformações, elas são necessárias, mas que disso brotará uma nova humanidade. E aí, nós precisamos compreender que as relações sociais, elas são absolutamente importantes. É no convívio humano, na necessidade que nós temos de nos colocarmos uns nos lugares dos outros, na ideia de que somos todos iguais perante Deus e que todos estamos no mesmo caminho. E qual seja este caminho? O caminho de aprendizado, o caminho de autotransformação, o caminho de burilamento, o caminho de modificação do nosso egoísmo. O caminho de nós conseguirmos gradativamente, porque não é possível fazer isso de uma hora para outra, erradicar as grandes mazelas humanas. E como é que nós conseguimos fazer isso? Primeiro, nos transformando individualmente. É nas relações sociais que nós fazemos isso. Aqui, o texto, ele coloca exatamente isso. No texto, ele coloca, nos embates do mundo que aprendemos a fazer concessões, quando antes, nas várias vivências nossas, através da reencarnação, mantínhamos personalidade implacável, mantínhamos frieza diante das dificuldades dos outros, porque dizíamos, não é problema meu. Ora, a queda de qualquer homem na humanidade é a nossa queda. Qualquer coisa que não dê certo na humanidade, não deu certo para nós, porque somos parte da raça humana. Antes, intolerantes e rudes,
conseguimos desenvolver coragem e destemor, quando antes a insegurança e o medo alimentavam a nossa timidez, que, em muitas ocasiões, patrocinou a nossa covardia. Não é problema nosso. Eu não tenho nada a ver com isso. Se não está nos atingindo, não é problema nosso. É o tipo de frase que nós repetimos para nós mesmos, construímos raciocínios em torno disso, porque é mais cômodo para nós agirmos assim. Não é essa a base do Evangelho de Jesus. Durante a existência, no contato social, passo a passo, gradativamente, logramos a sensibilização que nos falta, e por causa dessa sensibilidade, passamos a nos situar no lugar do nosso semelhante. É pela sensibilidade que nós conseguimos fazer isso. É pelo burilamento constante. É pelo desenvolvimento disto gradativamente, não é de uma hora para outra, mas é passo a passo, é no convívio social que nós fazemos isso. Não há como nos isolarmos, dizermos, não é problema nosso, eu construí o meu espaço. Ora, o espaço da humanidade é um espaço construído para 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas que precisam conviver. Essa semana eu vi uma reportagem falando sobre o Reino Unido, né? Saiu da União Europeia, né? E eles estão endurecendo as leis. Tem lá as políticas sociais que eles criam, políticas de Estado, né? Mas isso afeta as pessoas individualmente. Claro que no Reino Unido, como em todos os países europeus, como inclusive aqui no Brasil, nós temos pessoas que, procurando viver, saíram dos seus lugares de origem, atrás de esperança, com as suas famílias, e eles vão para outros lugares, fugindo de guerras, fugindo de fome, fugindo de perseguição política, fugindo de N fatores. E eles tentam construir a vida novamente. E no Reino Unido, agora, por conta de eles terem saído da União Europeia, eles estão endurecendo as leis no país. Já começou isso, de uma maneira difícil. Só que isso afeta a vida individual de algumas pessoas. Né? É claro que na política de Estado, na política feita, né, para as massas e no cumprimento das leis, e os agentes públicos de lá, como de todos os outros lugares, devem cumprir as leis, eles não têm como ir contra as leis, uma vez aprovadas eles têm que cumprir. O fato é que isso afeta as pessoas, e afeta famílias, e afeta crianças, e afeta, não é? E nós não temos como não ver tudo isso que está ocorrendo e dizermos, olha, isso não tem nada a ver comigo, fazemos parte da humanidade, como assim? Nós temos que refletir sobre aquilo. E aí no Reino Unido, essa semana eu vi reportagem sobre isso e de fato me tocou. As pessoas, uma grande empresa lá, que tinha vários trabalhadores trabalhando para eles, mas nem sempre com os registros todos certinhos diante da lei inglesa, eles reuniram os funcionários naquelas reuniões de volta para o trabalho, né? Tem uma reunião lá, começo de mês, começo de semestre, sei lá, e reuniram as pessoas, e enquanto eles estavam reunidos, chega a polícia e deportaram as pessoas imediatamente com a roupa do corpo. Eles não puderam nem avisar as famílias. Eles foram para trabalhar, tiveram que sair do país. Pode avisar? Não. O senhor está incomunicável, o senhor vai embora. Então, assim, eu estou dando um exemplo. Eles vão falar, nossa, mas isso está ocorrendo muito. Né? É claro que algumas fotos e algumas reportagens, algumas coisas chegam até nós por conta da grande mídia, por conta da internet. Algumas viram virais na internet e se espalham, não é? Como a foto daquela criança nos braços do... Né? Quantas crianças todos os dias morrem naquela travessia doida lá? É que a imprensa muitas vezes foca e às vezes uma foto, uma reportagem acaba dando um grande impacto. Mas o fato é que isso acontece muito. Não é? Nós temos injustiças e dificuldades cotidianamente em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, muitas. Mas a gente não fica sabendo ou, de alguma maneira, passamos ao largo. Não é? O fato é que
passamos a nos situar no lugar do nosso semelhante, nas situações mais variadas do caminho, o que nos auxilia imensamente a desfazer a indiferença ou a frieza com que nos manifestávamos em dias do passado, perante os testemunhos, as lutas e as dores dos outros. Na terra, convivendo dia a dia uns com os outros, acabamos por tornarmos uma pessoa mais leve, mais aberta, mais acessível, perdendo o medo de investir no amor, seja na conjugalidade ou amizade, e assumimos com vigor os desafios da nossa mudança para melhor. Deus espera que a nossa passagem pelo planeta consiga enriquecer-nos com as virtudes ditadas pelo amor, pelo bem que passamos a querer aos outros, fugindo, conscientes de tudo que possa envenenar os nossos sentimentos, como as forças negativas do ódio que terminam nos impondo a solidão e a ruína. Nós vemos, mais uma vez, como em outros momentos da história, o ódio prevalecer em várias das relações humanas. A discriminação, o ódio, a dificuldade de aceitar o outro como alguém semelhante a nós. Nós precisamos refletir sobre isso. Aí eu falei das relações macro, mas também nós temos as relações no convívio familiar, no convívio com os nossos amigos, também são relações sociais. A própria família, não é? A família que é o cadinho, o lugar de, talvez, de maior dificuldade. Você fala assim, mas a família é a família. É a família. Não estranhemos que na família é que existam as maiores dificuldades de relacionamento. É ali que a gente aprende a conviver, é ali que a gente aprende a perdoar, é ali que a gente aprende a sentir o que o outro está sentindo. É ali que a gente aprende a não julgar tanto, a aceitar o outro como ele é. Ou não, né? Mas aí a dificuldade vem. Muitas vezes, talvez os senhores conheçam muitas pessoas assim, às vezes a gente sabe que tem a resposta para o outro. Nós achamos que temos respostas prontas para o outro. Para nós, nem sempre. Mas para o outro, a gente sempre acha que tem resposta. Eu acho que eu sei o que ele deveria fazer. Às vezes a gente passa muito tempo querendo transformar o outro a nosso bel prazer. Isso também é uma forma de egoísmo. Eu sei o que é bom para ele, mas ele não enxerga. A decisão é dele. Deus deu o livre-arbítrio a cada um de nós. Nem Deus nos obriga diretamente a fazer algo sem a nossa própria escolha. Nós temos escolha. Não há destino no sentido explícito do termo. Nós fazemos nossas próprias escolhas. Claro que assumimos as responsabilidades por elas. Mas nós fazemos as nossas próprias escolhas. Então, não é adequado que nós achemos que podemos decidir pelos outros. Pelo nosso filho, pelo nosso marido, pela nossa mulher, pelo nosso qualquer um que conviva conosco. Não é possível. Há muitas pessoas que afundam em culpa, porque gostariam de decidir pelo outro o que acham que é melhor para o outro, mas o outro não aceita. E essa pessoa passa a querer transformá-lo para o que ela acha que é bom para ele, mas ela não consegue, então ela afunda em culpa, porque ela acha que deveria. Meu Deus, eu sei o que é bom para ele, mas ele tem livre-arbítrio. Ele tem. Então, aí você fala, mas existe o limite para o amor? Não, não existe o limite para o amor. Mas o amor significa também a aceitação da decisão do outro. Ah, mas eu sei que a decisão está incorreta. Ora, a decisão é dele, não é nossa. Muitas vezes a gente sofre por isso. Não é? Nas relações mais próximas de amor, nós sofremos porque queremos transformar o outro. Há aqueles que não conseguem sair desse círculo vicioso, que passam a vida inteira imbuídos nesse círculo de querer transformar. Nos grupos familiares isso é muito comum. Eu quero transformar, eu sei, eu até poderia cuidar de mim sozinho, mas eu estou naquele grupo familiar, assumo essa responsabilidade e fico ali tentando transformar o grupo o tempo inteiro. E aí você não sabe o seu limite. O seu limite é o limite da escolha do outro. Não tem como escolher pelo outro. Então, é exatamente nas relações
sociais. E a família é um grupo de relação social, talvez o mais importante. Eu falei das relações sociais dos grupos macro, as grandes sociedades, mas é no grupo micro que nós nos transformamos individualmente e no contato com a nossa família. É ali que é a transformação mais sensível a nós. É ali que nós melhoramos ou muitas vezes assumimos compromissos que levamos para outras existências, porque nós cometemos alguns erros, como é factível para cada um de nós. Mas essa transformação, ela é absolutamente possível. Não há como nós nos afastarmos e aí dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou viver em solidão. E aí eu consigo me transformar, mas eu não tenho nada a ver com... Então eu me isolo. Eu tenho como me isolar da minha família? Não. Eles estão comigo no caminho. Se eu posso ajudá-los, e o limite da minha ajuda é o amor que eu tenho a eles, mas é também a escolha que eles fazem em determinados momentos. Claro que eu não isolar-se, eu não tenho nada a ver com isso, não. Nós temos sim. Está relacionado conosco. Na sociedade, mesma coisa. Eu me afasto. Eu, de alguma maneira, acho que eu não tenho nada a ver com aquelas decisões. Não há solidão no caminho da construção espiritual. Nós nos construímos no convívio. Não é? É no convívio. Aqui, no próprio Livro dos Espíritos, um livro que eu acho importantíssimo para esse livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, e aqui tem uma parte que ela fala, né, do intercâmbio social, e aí ela toca de uma maneira brilhante, eu gosto muito da Joana de Ângeles, uma das leis morais para nós ascendermos enquanto espíritos é a lei de sociedade. Não tem como a gente se isolar. Nós aprendemos justamente no convívio social. E aí, na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 766, a vida social está na natureza? Resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um recrudescimento do egoísmo. É absolutamente necessário a convivência social e a convivência familiar. Nós estamos irmanados juntos. É assim que nós crescemos. Se, de alguma maneira, eu tenho algo em mim que é um pouquinho melhor que o outro, porque todos nós aqui no planeta Terra, de uma maneira geral, estamos mais ou menos no mesmo patamar, com raríssimas exceções, estamos no mesmo caminho, estamos irmanados para irmos juntos, rumo à nossa ascensão, mas estamos no mesmo caminho. Eu estou no mesmo caminho que o meu grupo familiar. Eles estão comigo. Todos nós aqui estamos no mesmo caminho. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma troca humana e uma troca social. Nós estamos refletindo sobre um tema. Né? É uma troca social. A gente aprende um com o outro. A gente se ajuda um ao outro. A gente troca experiências. A gente troca alegrias, troca tristezas, troca sensibilidades. Né? Refletimos. É isso que nós fazemos juntos. E é assim que nós ascendemos. Não há, portanto, como nós nos isolarmos. A vida social é absolutamente necessária. A gente aprende muito com ela. Né? Só para terminar, tem uma crônica que eu gosto muito e que fala um pouquinho dessa convivência. A autora, ela não é espírita. Às vezes a gente vai buscar coisas e a gente busca... O conhecimento, ele não tem fronteiras, gente. O conhecimento a gente busca em todos os lugares. E aí você olha e você fala, nossa, isso é muito bom. Isso é possível de... E aí você aprende com aquilo. Então, às vezes algumas pessoas, mas eu só leio o livro espírita. Não. A gente tem que ler tudo. Você tem que aprender com todas as coisas. Claro que o que não serve você joga fora e o que serve você retém. E estabelecendo várias conexões é que a gente aprende cada vez mais. Essa crônica é de uma escritora chamada Marina Colasanti. Eu gosto muito dessa crônica. E ela diz o seguinte, eu vou terminar com ela, gente, que eu não quero cansar muito vocês. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos
e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíches porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo, a dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir a janela e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra, dos números e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar dinheiro com o que paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema, a engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às besteiras das músicas, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à luta, à lente morte dos rios. E acostuma a não ouvir passarinhos, a não colher frutas no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda satisfeito porque tem sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Marina Colasanti. Muito linda essa crônica. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Ninguém vai falar nada? Então, ninguém vai falar nada? Alguma pergunta? Pois não, pois não. Da intolerância, Pois não. esse é um comentário sobre isso, que ocorreu hoje no meu serviço, né? E hoje somos só em 3 na minha sala. Entrou uma estagiária muito nervosa por causa de um recado, de um papel que ela tem que colocar, senão não vai receber o salário. E a minha chefe não estava, e eu tentei explicar para ela, acalmá-la e tudo mais. Ela foi embora, mas essa moça ficou indignada de não ter falado com a chefe. Pois ela voltou. Mas pegou minha chefe voltando do médico, tentando comer o bolo de aniversário de ontem, né? Repetir o pedaço de bolo do aniversário dela mesma. E a menina já chegou em cima do salto alto com o nariz empinado e começou que depois, a chefe veio explicar isso para mim depois, porque ela se sentiu mal do jeito que ela tratou a moça, e ela veio explicar por que foi a continuidade, né? E eu não peguei essa parte. A moça disse assim para ela: eu passei aqui 2 vezes e você não estava.
Só que assim, além dela estar num horário do médico, que ela tem todo direito, também era horário de almoço junto. Mas eu resolvi o problema dela. É que ela estava intolerante a receber a minha resposta. E minha chefe foi intolerante também em... Aí o outro colega escutou, né? E falou assim, por que esse povo não faz isso comigo? Que eu queria ver. Aí que eu dava uma aqui, outra ali, e eu fiquei ali no meio encolhidinha, e eu pensando, meu Deus, né? Não que eu não tenha as minhas intolerâncias também. Claro. Mas ficou aquele exagero dos 3 por causa de uma coisa que era pequena, né? Poderia ser resolvido, às vezes, com uma palavra um pouco mais amena, né? E acho que a minha chefe percebeu a minha cara, que daí depois, então, foi que ela veio, pera, para você não pensar mal de mim, então, é porque ela falou, eu vim 2 vezes, você não estava. Quase que eu respondi para ela, e o que você tem a ver com a minha vida? Eu falei, meu Deus, isso vai... Então, realmente, a gente vê, né, no dia a dia a intolerância crescendo. Eu também não sou de ferro, e eu tinha mais tolerância antes, e eu vejo que há uma contaminação do que você vai passando, às vezes você gruda em você também, você se vê sendo mais intolerante do que deveria. É verdade. A gente percebe, principalmente em momentos difíceis como que a gente está vivendo agora, crise econômica, crise social, desemprego, muito desemprego. Então, as pessoas estão todas no limite, por algum motivo, né? Em todos os lugares que a gente vai, nós percebemos pessoas no limite. E qual é o nosso papel como cristãos e como espíritas? Nós devemos manter a nossa temperança. Temperança é autocontrole, né? É tentar, de alguma maneira, se manter sem grandes alterações. É claro que todos nós também estamos sujeitos. Não tem ninguém aqui que não está sujeito a esse tipo de coisa. Mas é claro que você está dando um exemplo, mas esse exemplo ele pode ser multiplicado por milhares, né? Em todos os lugares a gente vê pessoas nervosas, pessoas... E às vezes, muitas vezes, e eu já vi acontecer isso, os senhores também devem ter visto em muitos lugares, às vezes uma palavra mais amena, ela coloca água na fervura, né? Às vezes a maneira como você lida com aquilo, né? A maneira como você trata aquela pessoa naquele momento, a maneira como ela pode amenizar a situação. Em alguns momentos isso é possível. Há pessoas que têm experiência em lidar com o público, elas sabem isso. Olha, se a pessoa está irritada e você entra na sintonia da pessoa de também irritar-se, a tendência é aquilo crescer, não é? E quando você vê, formou-se uma confusão tão grande que é difícil de resolver, e aí você não sabe nem como começou mais aquilo. E muitas vezes as questões começam por coisas muito pequenas. Na verdade, o problema não é aquele, o problema muitas vezes ele transcende aquele pequeno desentendimento ali. Ele é muito maior do que aquilo. Então, nós devemos estar atentos, vigilância, né, no nosso pensamento, na maneira como a gente lida com as coisas. Em todos os lugares, nós devemos manter essa temperança. Temperança é mansidão, temperança. Isso é fruto do espírito. O espírito que se burila, ele tenta manter o mesmo tom, o mesmo... Não é? Se não é possível resolver naquele momento, talvez em outro momento seja possível resolver. Mas nunca entrar em choque. 2 ondas contrárias em choque, elas tendem a causar um ruído muito grande. Né? É energia, na verdade é energia. Quando a gente está aqui, nós estamos trocando energia. Quando 2 pessoas estão altercando, elas estão trocando energia. Só que a energia é uma energia pesada, é uma energia de... Né? E ela vai produzir efeitos nocivos. Então a gente tem que tentar manter a nossa maneira de agir, a nossa energia, num tom mais ameno, num tom mais... Né? Tanto quanto possível, né, gente? Mais alguma, gente? Por favor. Não sei quanto tempo tem. Você comentou algo que é preocupante hoje, nesse fervor que nós estamos vivendo, da intolerância, afeta muito uma questão de legalidade. Então, por exemplo, virou uma caça às bruxas. Os Estados Unidos tem uma lei terrível, chamada, se eu não me engano, Lei Miranda. Uhum. Ela elimina qualquer garantia constitucional. Por isso você pode pegar o cara, deixar ele lá, trancafiado, e outros países estão fazendo a mesma coisa. Isso é muito preocupante. Embora nós estejamos vendo uma crise muito séria,
Quando você afeta individualmente a garantia constitucional... E a liberdade das pessoas, né? É um negócio... É preocupante. Posteriormente, isso você não recompõe mais. Uma outra coisa que você falou, que eu achei interessante a respeito das guerras. Na Segunda Guerra Mundial, você falou da ganância, né? Primeira, segunda também, mas a primeira mais acentuadamente. Ponto, principalmente na segunda, a omissão. Porque no início do conflito, se a Inglaterra era e a possível. França eles interferissem ali naquele instante, você pouparia toda a situação. Mas é aquela história, né? Vou pagar para ver o que a gente acontece também muitas vezes. Então, a omissão, naquele instante, fez com que desencadeasse a verdadeira carnificina, né? Essa coisa da liberdade das pessoas, que é garantido pelos regimes democráticos, e que é uma luta, que é resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Essa garantia das pessoas terem liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, liberdade, né? Que são as questões legais que você levantou. Mas por trás dessas questões legais, criadas em vários países com muita luta, nós temos a luta contra lá o nazismo e o fascismo. Então, o resultado das sociedades democráticas que nós temos hoje é resultado de uma luta muito difícil, que custou o sacrifício de muita gente. Então, nós que nascemos e estamos agora parte de uma sociedade em que as garantias e direitos individuais são respeitadas, né, nós vemos crescer no mundo inteiro, por conta da intolerância e do egoísmo, nós vemos crescer no mundo inteiro essa sombra novamente das mesmas coisas que produziram a Segunda Guerra. Vocês estão vendo aí, né, o crescimento da candidatura do Donald Trump nos Estados Unidos. E quem é que de alguma maneira alavanca essa candidatura? É gente que tem um pensamento, muitas vezes, claro que não dá para generalizar, mas muitas vezes é gente que apoia um pensamento mais pesado, um pensamento, né? Então, assim, no mundo inteiro nós temos uma ascensão por conta da própria crise mundial, né? A gente fala da crise aqui no Brasil, gente, mas você tem uma crise aí econômica e social que começou lá em 2008, lá com aquela quebra lá dos Estados Unidos, né? Várias instituições financeiras, e isso de alguma maneira se espalhou pelo mundo. Isso afeta a vida das pessoas, o mundo inteiro, afetou o próprio sistema, né? E de alguma maneira isso ainda está reverberando. Então, nós temos aí algumas situações que estão crescendo no mundo e que são preocupantes em vários lugares, na União Europeia, no norte da América, aqui no Brasil, e a gente tem que estar atento a isso, né? Você falou da liberdade das pessoas, isso é muito importante. Depois, para recompor isso é difícil. E aí, isso acaba afetando as relações individuais. A gente fala, mas isso não tem nada a ver. Claro que tem. Afeta as relações individuais, afeta a maneira como nós vivemos. Como cristãos, o que a gente tem que estar atento? Manter a nossa paz. Qualquer coisa que leve a apoiar a violência, qualquer forma de violência, não importa o espectro político, se está advogando violência, está errado. Porque a violência ela vai gerar mais violência e isso vai ter um custo muito grande para a humanidade, né? Então, qualquer espectro que, de alguma maneira, faça apologia à violência, de qualquer jeito, está incorreto. Nós estamos vendo aí um crescimento terrível de pessoas que usam a violência para tentar... Nossa, nós vimos aí coisas terríveis, a França, né, há pouco tempo atrás, coisas assim que você olha aquilo e você fala, meu Deus, mas como que a pessoa consegue conceber um pensamento desse e fazer coisas tão terríveis? Em nome de um pensamento, de uma maneira de transformar, entre aspas, eles acham que a transformação do mundo é assim. A transformação humana não se dará pela via da violência. Nós aprendemos isso. Nós passaremos por transformações. Elas são absolutamente necessárias. Mas bem-aventurados aqueles que advogam a paz. Esse é o pensamento do Evangelho. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós estamos inseridos no mundo. Fazemos parte da sociedade. Temos nosso próprio pensamento, a maneira de pensarmos. Mas não devemos esquecer as palavras de Jesus. Paz, paz, construção da paz, construção do irmanamento entre os homens, não violência. Isso não vai resolver. Pode estudar a história toda. Nós não encontramos nenhum momento na história humana onde pela violência se conseguiu algo duradouro. Não existe isso.
Em alguns momentos, a violência causou indignação, causou revolta e causou mais violência. Mas nós não transformamos a humanidade dessa maneira. Né? E quando transformamos, os frutos dessa transformação foram terríveis. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É a paz, a construção da paz, primeiro dentro de nós. Espalhe a paz nos lugares onde nós estamos. E a sociedade. Né? E a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, viu, gente? Isso tem muito a ver conosco, sim. A queda de um homem é a queda de toda a humanidade. A ascensão de um homem é a ascensão de toda a humanidade. Eu até tinha trazido alguns exemplos práticos aqui de homens que conseguem fazer isso, independentemente da religião. São pessoas que acreditam na paz e lutam por ela e constroem coisas práticas baseadas nisso. São exemplos bonitos que a gente precisa seguir, mas não dá tempo, né? Eu acho que o essencial nós tocamos. Gente, muito obrigado pela atenção, viu? Mais uma? Pois não. Gente, se vocês pudessem ver a letrinha que está isso aqui. Por favor. Boa noite. Um forte abraço a todos os presentes. Me permita. Não passamos de hóspedes de nós mesmos. Estar em paz e aceitar serenamente que não podemos dizer amém a todos os nossos delírios. Não somos heróis sozinhos, mas só dentro do possível. Quando erramos, paciência. Quando acertamos, oba. Quando triste choramos, quando alegre vibramos. Primeiro passo para a paz, reconciliar-se consigo próprio. Verdade. É o que a gente pode fazer de mais concreto, por mais abstrato que pareça. Não é abstrato, não. Eu concordo plenamente. A primeira reconciliação é conosco mesmo, é verdade. A gente fugir da culpa, né? A culpa mata muito a gente. Essa coisa de, eu podia ter feito, mas não fiz. Ora, você sabe que poderia ter feito, mas não fez? Passe adiante. Passe adiante. Faça melhor proximamente. Mas não afunde em culpa. Se você se afundar em culpa, você não consegue fazer mais nada. Eu errei. Claro que nós erramos, todos nós erramos, mas nós renascemos todos os dias. Essa autotransformação é absolutamente importante para podermos nos ajudar e ajudar outros. A primeira grande reconciliação é conosco mesmos. Nós não estamos fadados a sermos perdedores. Ninguém é perdedor, nós somos vencedores. É possível passar adiante. É por isso que Jesus nos garante que nós não estamos sós. Erramos sim. Quando os discípulos, logo depois da crucificação de Jesus, eles pareciam absolutamente desamparados, afundando em culpa. Imagine só Pedro, por exemplo, que negou Jesus 3 vezes. Né? Quando eles pareciam afundados em culpa, Jesus volta, né? Ressurge e diz a eles, olha, eu estou aqui, estarei convosco sempre. Nós não estamos sós. A primeira reconciliação é nós nos perdoarmos. A gente que tem dificuldade de se perdoar, nós precisamos nos perdoar primeiro. Como é que nós podemos ajudar outros se nós não estamos bem conosco mesmos? Como é que eu posso ajudar o meu irmão que precisa de mim se eu não me perdoo? Eu cometi erros. Alguns erros parecem terríveis, alguns são terríveis, mas eles significam que você assume a responsabilidade por eles, mas você vai enfrentar o que vier com força, com coragem, com esperança. Você precisa se perdoar primeiro. Mas na medida em que eu me perdoo, aquilo tudo se apaga. Não. Você tem responsabilidade, mas essa responsabilidade só se recomporá quando você enfrentar o problema. É o enfrentamento. Ninguém vence o medo sem enfrentamento. É necessário enfrentar o medo. E todos nós temos. Todos nós temos. Cada um num grau, cada um por um tipo de coisa, mas todos nós temos medo. Então eu concordo plenamente, né, com esse nosso amigo, como é o nome dele? Desculpe, Florencio. Lourenço. Eu concordo plenamente. Precisamos, sim, primeiro, reconciliarmos conosco mesmos, nos auto-perdoar e aí seguir adiante. Todos nós podemos seguir adiante. Ok, gente? Obrigado. Tudo pronto? Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu?
Então a gente faz agora uma das etapas mais importantes de todo o atendimento numa casa espírita, que são as vibrações. É o momento em que a gente deixa de lado as nossas dores, as nossas preocupações e mentaliza o próximo mais distante, o próximo conhecido e o próximo desconhecido. Procurando exercer o mínimo de misericórdia, procurando nos aproximarmos da dor que cada um carrega, desejando que de alguma forma essa dor seja minimizada. Então nós vamos escolhendo os melhores sentimentos, o que vocês acharem que o planeta mais precisa, e vamos doando, pedindo à espiritualidade superior que leve aonde ela achar mais necessário esses fluidos de refazimento, de amor, de esperança, de caridade, de trabalho, de paz e de perdão. Que encarnados e desencarnados estejam onde estiverem, possam ser tocados pela luz desses fluidos, se sentindo mais fortalecidos, mais corajosos para as mudanças e para as novas escolhas. Que esses fluidos também levem um pouco de tranquilidade e dignidade a todos aqueles que sofrem e aqueles, Senhor, que ainda nem começaram o processo de sofrimento. Vibrando por todos aqueles que padecem de dores e, sobretudo, pedimos licença para vibrarmos também por todos aqueles que provocam as dores. Que todos recebam a sua luz, Pai, o seu entendimento, a sua misericórdia e a sua bênção. Doentes do espírito, doentes do corpo, criaturas abandonadas ou não, todos recebemos de Deus a bondade da compreensão, do amparo e da orientação. Que uma parcela desses fluidos possa também tocar a nós, para que possamos passar uma semana com muita alegria, com muita esperança, protegidos no nosso regresso à nossa casa, numa noite de sono tranquila, de refazimento, e um dia de muito trabalho, onde a paz não seja confundida com ociosidade, mas com trabalho, com muita luta no bem, para sermos criaturas melhores todos os dias. E que esses fluidos também sejam ministrados aos nossos entes queridos e aquelas criaturas que não temos ainda um bom trato, vibrando intensamente por essa casa e por todos que de alguma forma, da espiritualidade superior, garantem que possamos estar em paz, em nome do Cristo, acudidos nas nossas dores, renovados para lá fora, também sermos os melhores instrumentos para acudirmos à dor do outro. Que Deus abençoe cada um no regresso à casa e no tratamento que veio receber da casa, que possa sair renovado. Graças a Deus. Vamos permanecer em silêncio, que o tratamento continua. Agora a gente vai dar início aos passes.